Olá a todos, eu sou a professora Catiúcia Paiva e é com muito prazer que eu participo desse quinto Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Gostaria muito de agradecer o convite pela comissão organizadora e eu vou apresentar a palestra intitulada de Cultivo Celular Tridimensional. É importante que a gente conheça bem os conceitos de cultivo celular antes de passar por esses novos modelos 3D. Levando em consideração uma linha do tempo do histórico do cultivo celular, essa história ela se inicia em meados de 1900, onde os primeiros tecidos de animais eram retirados e já havia uma tentativa de isolamento de células desses tecidos, mas se demorou várias décadas para que nós tivéssemos ferramentas específicas o suficiente para que esse cultivo celular pudesse ser realizado. Com o estabelecimento da primeira linhagem, a linhagem HeLa, nós tivemos o desenvolvimento de muitas técnicas, né, acompanhado dos meios de cultivo específicos, dos equipamentos. Então, nós começamos a ter as linhagens celulares imortalizadas, ou seja, essas linhagens elas eram modificadas e elas têm um potencial de proliferação indefinido, não entrando no que nós chamamos de senescência celular. Dos anos 50 para frente, nós tivemos vários avanços, como, por exemplo, o estabelecimento de modelos de microambientes tridimensionais, né? Então, começaram a se usar proteínas de matriz, principalmente o colágeno. Então, essas células que inicialmente foram cultivadas em monocamada, ou seja, na plaquinha de cultivo celular, agora eram embebidas em uma matriz 3D. Então, o microambiente já era tridimensional, o que já relembra muito mais o que acontece no tecido do que, de fato, um ambiente plano daquele recipiente de cultivo celular. Muito se avançou depois, a partir dos anos 80, pelo isolamento e caracterização de células-tronco embrionárias de camundongo e anos depois das células-tronco embrionárias humanas. A partir desse descobrimento, desse isolamento, foram possíveis novos modelos, então a gente vai aprimorando os modelos de cultivo, porque agora a gente trabalha com células que têm um potencial enorme de diferenciação em todos os tipos celulares, né? Então, no início dos anos 2000, nós temos o estabelecimento da chamada reprogramação celular, ou seja, células terminalmente diferenciadas como fibroblastos, com a inserção de alguns fatores de transcrição, eles podiam ser reprogramados para um estágio novamente de pluripotência. Então, aí nós tivemos esse estabelecimento das células-tronco pluripotente induzíveis. Nesse ano de 2006, o professor Yamanaka, que foi aquele que desenvolveu essa técnica, ganhou o prêmio Nobel. A partir disso, a gente começa a ter um avanço muito rápido dessas técnicas de cultivo 3D associadas à diferenciação de células-tronco, e a gente acaba, em 2009, ter o primeiro modelo de organoides propriamente ditos, ou mini-órgãos. Então, a gente tem um avanço bastante importante depois do final dos primeiros anos dos anos 2000. Falando desses modelos celulares 3D, então nós temos basicamente os esferoides, que são agregados celulares, os organoides, que são estruturas mais complexas, e aí nós temos vários tipos celulares envolvidos. Os assembloides, eles são associações desses organoides, e aí a gente tem uma parte de interação muito importante entre eles, né? E a partir dos anos 2000, uma outra tecnologia associada é a de microfluídica, que ela já existia, só que agora a gente faz a conexão fisiológica, né, de um tipo celular com o outro através de microcanais em um dado chip. Por isso que nós chamamos de órgão on a chip. Vocês já provavelmente ouviram muito falar sobre essa tecnologia.
Então, esses modelos celulares 3D, eles fazem a recapitulação da embriogênese e organogênese, lembrando que o nosso organismo, ou de qualquer ser vivo, ele é tridimensional, né? Então, quando a gente pensa no cultivo de células no modelo 2D, numa plaquinha de cultivo, ela é bastante artificial, né? Nós avançamos muito no entendimento de vários mecanismos, muita coisa realmente foi feita, mas outras falharam muito. Nesse sentido, a gente tem que esses modelos 3D têm uma maior capacidade preditiva. O que isso significa? Quando nós temos, então, um estudo, uma pesquisa que visa alcançar os seres humanos, nós temos uma série de etapas a serem cumpridas. Os ensaios in vitro, posteriormente os ensaios em vivo e depois os testes clínicos. Muito desses testes clínicos, eles falham justamente por essa capacidade preditiva que ela é diminuída entre roedores e humanos. E uma série de fármacos e outras drogas, elas acabam falhando nesse momento, não funcionando, então, no ser humano. Em um editorial da Nature de 2003, a gente tem aqui nessa foto a professora Mina Bissell, que é uma das pesquisadoras na vanguarda desses microambientes 3D, né? Então, desde a década de 70, ela se dedica ao estudo das células justamente embebidas em matriz tridimensionais, e ela traz esse Goodbye Flat Biology, né? Então, a gente entra numa era muito importante de utilização desses modelos, porque, de fato, eles são modelos que se aproximam muito mais dos modelos em vivo. Do ponto de vista dos tipos de cultivo celular, como havia mencionado anteriormente, a gente precisa fazer uma distinção importante entre eles. Então, aqueles que vão começar a trabalhar no laboratório de cultura celular, basicamente vai começar no modelo 2D, ou seja, as células desagregadas, elas são plaqueadas, elas aderem ao fundo de uma plaquinha e elas vão crescendo e a gente vai fazendo a passagem dessas células. Esse é um protocolo muito tradicional. Quando a gente fala agora de cultivo 2.5, significa que essas células agora são plaqueadas em cima de uma superfície que não é mais o plástico, e que geralmente é uma matriz tridimensional, que pode ser o colágeno, pode ser outras proteínas dessa matriz. Então, a interação ela já é diferente. O cultivo 3D, e aqui que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês, para que não haja confusão quando se diz cultivo 3D e cultivo celular 3D. Por quê? Esse cultivo 3D significa que as células desagregadas, elas são embebidas em uma matriz 3D. Quando nós falamos cultivo celular 3D, esferoides ou organoides, eles são estabelecidos e não necessariamente há uma matriz 3D. Nesse sentido, a maior parte dessas estruturas, elas crescem em substratos não adesivos, ou seja, em suspensão, e se difere bastante de quando a gente está falando de uma monocamada. Esses esferoides e organoides, eles podem ser cultivados ainda sobre essas matrizes tridimensionais, então há uma interação recíproca, né? E é um modelo também bastante utilizado. E, finalmente, nós temos o cultivo celular 3D, esferoides e organoides, embebidos numa matriz 3D. Então, aqui é o modelo que a gente recapitula melhor o que acontece no nosso organismo. E é dele que, primordialmente, nós vamos conversar hoje. Desses tipos de cultivo celular, basicamente, nós temos o mesmo tipo de célula sendo cultivado. Agora, existem várias abordagens em que a gente precisa cultivar duas células diferentes ao mesmo tempo. Então, é o que nós chamamos de cocultivo direto, ou seja, essas células estão interagindo no mesmo espaço, fisicamente. Esse cocultivo direto pode ser direto numa plaquinha, ou pode ser no microambiente 3D, ou mesmo modelos de esferoide, por exemplo,
compostos por mais de um tipo de célula. Nós também temos o cocultivo indireto. Isso significa o quê? As células podem estar no mesmo ambiente, só que fisicamente elas estão separadas. Aqui nesse primeiro exemplo de sistema Transuel, então você tem uma célula nesse inserto, nessa região mais superior do pocinho, e outra célula aderida na região mais inferior, e através desse sistema, onde elas compartilham o mesmo meio de cultura, existe uma interação à distância, através do que elas secretam para esse meio de cultivo. Um outro tipo de cocultivo indireto é quando células secretam o que a gente chama de meio condicionado, e esse meio condicionado ele é posteriormente incubado na segunda célula de interesse. Ainda existe a possibilidade de se isolar essa matriz celular que foi produzida pela célula A e ser incubado na célula B. Dentre os modelos tridimensionais, então, existem muitas vantagens em relação ao modelo de monocamada. A primeira delas é que existe uma morfologia das células que nós dizemos ser mais natural, né? Então, muitas das células em adesão, elas acabam assumindo uma morfologia mais fibroblastoide ou diferente até do tecido original. Então, aqui a gente tem um restabelecimento de morfologia, porque existe a interação célula-célula e célula-matriz. Entre os esferoides e os organoides, então, geralmente os esferoides podem ser compostos de um tipo celular ou de vários, ou mesmo de células-tronco, e esses esferoides serem induzidos à diferenciação. No caso dos organoides, geralmente são células-tronco pluripotentes induzíveis, as iPS, e aí nós temos diferentes células originárias de folhetos embrionários distintos. Então, nós temos uma composição bastante heterogênea, ou mesmo órgãos podem ser desagregados ou tecidos, e essas células já terminalmente diferenciadas podem ser reagrupadas in vitro nesse sistema organoide, e aqui geralmente a gente tem uma matriz associada. Quando nós pensamos em recriar ou reproduzir um sistema biológico in vitro, é muito importante que a gente tenha em mente que vários passos precisam ser seguidos. E não somente passos, mas como todo esse microambiente, ele vai dar informações diferentes para essas células. Essas informações, elas podem ser tanto do ponto de vista químico, então a gente pode ter uma série de fatores de crescimento, outras moléculas que vão passar uma informação a qual nós queremos para esse tipo celular, principalmente para a diferenciação, mas a gente tem que levar muito em consideração os aspectos físicos. Então, um tipo de célula precisa de uma matriz menos rígida, a outra precisa de uma matriz mais rígida, a composição dessa matriz, se precisa de algum estímulo externo, como estímulo elétrico, mecânico e etc. Então, quando a gente vai partir para modelos in vitro e que a gente quer reproduzir sistemas complexos, é o que a gente chama de engenharia narrativa. Então, a gente fica em uma interface de conceitos de biologia de engenharia para o controle e desenvolvimento de sistemas auto-organizados. Então, aqui é muito importante que a gente conheça a embriogênese desse tecido ou desse órgão, a morfogênese, a histologia, para que depois a gente possa comparar e ter certeza que a gente conseguiu alcançar aquele objetivo específico. Antes de falar exatamente sobre os esferoides e os organoides, eu queria comentar com vocês um tipo de abordagem que é chamada de folha celular. Essas folhas celulares, inicialmente, elas são consideradas como modelos bidimensionais, mas, na verdade, elas já começam a ter uma estrutura 3D importante. Quando a gente compara, então, nessa figura,
essa histologia de uma monocamada, a gente sabe que a monocamada não é exatamente uma única, mas em torno de duas camadas, e essas células estão interagindo com o plástico e com as células adjacentes. Quando a gente olha já para o modelo de folha celular, então a gente também faz com que essas células fiquem aderidas, só que numa situação em que há produção de matriz extracelular, então isso é otimizado, e a gente faz com que essas células comecem, então, a ter uma interação 3D com as células vizinhas e com essa matriz. Em meados de 1990, o grupo de Takezawa desenvolveu uma placa termorresponsível que era baseada em mudança de temperatura. Então, essas células elas eram cultivadas sob essas placas, então eram no início uma monocamada convencional, só que quando havia mudança de temperatura para 20 graus, havia o descolamento total de uma folha celular, diferente do que acontece quando nós utilizamos alguma enzima para fazer a desagregação dessas células que cresceram em monocamada. Então, aqui a gente tem esse desenvolvimento dessas folhas celulares. Além desse tipo de placa, nós podemos, então, fazer a fabricação dessas folhas celulares por alta densidade celular e associação com ácido ascórbico ou vitamina C, porque existe uma alta produção de matriz extracelular e há um descolamento espontâneo em torno de 10, 15 dias depois do início desse tratamento. Aqui a gente pode ver nessa plaquinha, então existe um descolamento e até um dobramento dessas bordas. Ela fica de fato flutuando e depois a gente consegue fazer uma histologia e avaliar o quantas camadas a gente tem nessas folhas. Elas são muito interessantes, mas elas possuem pouca estabilidade mecânica, né? Então, geralmente, essas folhas celulares, elas são associadas a outros modelos, a scaffolds, outros biomateriais, ou mesmo pode-se fazer um esquema de sanduíche, onde várias folhas celulares, inclusive de células diferentes, podem ser cultivadas e depois empilhadas, e aí a gente tem uma estrutura tridimensional bastante complexa e interessante. Falando especificamente dos esferoides, então são estruturas multicelulares que vão recapitular toda essa autoagregação que faz parte dos processos biológicos, e a gente tem uma fase inicial de agregação e depois de compactação, e isso demora em torno de 3 dias. Esses esferoides, eles possuem uma organização muito interessante, então as células da superfície elas vão ser aquelas que vão receber o maior aporte de nutrientes e oxigênio, e conforme a gente vai indo em direção ao centro do esferoide, há uma diminuição da difusão de oxigênio e de nutrientes. Ou seja, a gente tem o estabelecimento de várias zonas metabólicas diferentes e a formação do chamado centro necrótico no interior desses esferoides, dependendo então do diâmetro. Esse tipo de modelo, ele foi inicialmente estabelecido pelo chamado modelo esferoide tumoral. Então, lá nos anos 70, isso já começou a ser estudado, e esse artigo de 98, ele traz então esse modelo. O que acontece? Houve uma reprodução do modelo de tumor em vivo, então, a partir do momento em que nós temos uma distância em torno de 50 a 250 micrômetros desse tumor sólido do capilar sanguíneo, nós temos uma chamada zona necrótica. Então, foi exatamente esse modelo que foi reproduzido, e a gente consegue observar aqui nessa imagem que esse centro ele está sem células, então as células morreram, e aqui a gente tem camadas de células diferentes que corresponderiam a toda essa estratificação que existe num tumor em vivo. Aqui mostrando basicamente a mesma coisa, então, dependendo desse diâmetro, a gente pode ter centro necrótico ou não, e aí modulando esse microambiente
interno que a gente tem nesses esferoides. Do ponto de vista de biofabricação, nós temos várias técnicas estáticas e dinâmicas, né? A principal delas é a hanging drop, que é muito utilizada, então é feita uma gotinha com uma certa quantidade de células, essa gotinha em torno de 20 microlitros. Então, essa placa com as gotinhas é virada de cabeça para baixo, então com essa força gravitacional, a aglomeração dessas células formando os esferoides. Existem outras técnicas que são muito utilizadas. Então, num pocinho de uma placa de cultivo tradicional, existe um coating, né, o que a gente chama, né, esse recobrimento com agarose, por exemplo. A agarose, a gente sabe que ela tem baixa adesão, então faz com que haja essa aglomeração dessas células formando esferoide. O mesmo princípio existe, então, para essas placas de baixa adesão, a diferença é que já há um fundo U, não há necessidade de colocar agarose, então essas células elas crescem em suspensão. Outros métodos são interessantes, como a inserção de partículas magnéticas, então elas se intercalam nas células a partir do momento que há o estabelecimento de um campo magnético, essas células se aglutinam aqui, por exemplo, no fundo do tubo cônico. Outro tipo de técnica que é muito utilizada é o pellet, então, através de uma centrifugação, a gente já consegue rapidamente aglomerar essas células, formando já esferoides. No cultivo dinâmico se destacam, então, essas garrafas do tipo spinner, então existe um movimento controlado desse meio de cultivo e é o estabelecimento desses esferoides. E por microfluídica também, a gente consegue aqui, já em volumes muito inferiores ao que nós utilizamos em garrafas do tipo spinner, formar esses tipos de esferoides. Qual que é a diferença entre eles? Tudo vai depender da quantidade de esferoides que você precisa, de homogeneidade na geração de esferoides de tamanhos parecidos, por exemplo. Então, tudo vai depender da finalidade. No nosso laboratório, nós testamos essas duas técnicas porque nós precisávamos de esferoides bem esféricos. Então, quando a gente utilizou a técnica com esse coating de agarose, nós verificamos que esses esferoides, então aqui é um esferoide único, aqui do lado a gente vê algumas células que podem ter morrido ou que não conseguiram se agregar ao esferoide principal, e nós enxergamos aqui em placas comerciais de baixa adesão, essa de fundo U, que realmente existiam esferoides mais esféricos. Mas como aqui são imagens de microscópio invertido, a gente não tem uma ideia tridimensional. Para confirmar essa esfericidade, o que que nós fizemos? Nós submetemos esses esferoides a uma tomografia óptica, então a gente conseguia ter essa noção tridimensional de fato. Esses esferoides que eram produzidos em agarose, eles eram mais achatados e alongados, e esses produzidos em placa de baixa adesão eram, de fato, mais esféricos, e nós continuamos nossos experimentos utilizando esse tipo de abordagem. Esses esferoides, então, o que eu comentei com vocês é uma produção geralmente com um único tipo de célula, mas esses esferoides também podem ser co-cultivados com outras células. E aqui nós temos algumas dessas abordagens, então a gente mistura as células desagregadas, formando o esferoide, ou então tem um esferoide pré-formado e se associam células desagregadas. Esferoide pré-formado, ele é colocado sobre uma monocamada. A fusão de esferoides, trazendo então uma conformação diferente, um terceiro esferoide bastante diferente. Ou quando nós temos esferoides e células desagregadas, que elas são embebidas na matriz, bem como o esferoide, e existe uma interação entre eles e pode haver uma migração mútua. Quando nós estamos falando, então, dos organoides, então aqui a gente fala principalmente de diferenciação de múltiplas camadas com células de origens diferentes e que geralmente a gente precisa de uma matriz definida, né? Então aqui precisa de um hidrogel, geralmente que mimetiza essa matriz extracelular, dissociação
né, de células a partir de tecidos ou órgãos, e aqui as células-tronco, que eu já havia comentado com vocês. E uma vantagem é que esses organoides podem ser cultivados por longos períodos, isso significa mais de um, e tem laboratórios que têm modelos que são cultivados por até 2 anos. Em 2009, a gente tem o estabelecimento do primeiro organoide, então, o organoide intestinal, e a partir disso a gente já tem um avanço bastante significativo, então, quase todos os nossos tecidos e órgãos já tendo, então, um organoide, né, um tipo tecido in vitro. Aqui é uma representação apenas para mostrar para vocês que essa mesma célula-tronco, dependendo do tipo de sinalização que a gente oferece, ela vai se diferenciar nesses folhetos embrionários e, por consequência, a gente altera esses fatores de crescimento, peptídeos e outras substâncias que vão guiar a diferenciação em células específicas. Esses organoides, eles podem ser associados ainda, dando origem ao que nós chamamos de assembloides. Então, existe já uma interação muito interessante nesse modelo. Os pesquisadores associaram 3 desculpa, organoides diferentes de retina, da região talâmica e aqui do córtex humano, e aí nós temos aqui um assembloide com 3 interações estabelecidas, né? Então, isso também tem sido feito para tecido muscular e tecido neural. Então, essa interação cria uma fisiologia bastante interessante in vitro. Nós falamos bastante da fração celular, mas nós temos a fração extracelular, a matriz. A matriz ela é muito informativa e ela é indispensável quando a gente pensa nesses modelos celulares 3D e quando a gente quer recriar um tecido ou um órgão in vitro. Essa matriz, então, a gente tem que conhecer, então é importante conhecer quais são os componentes, suas proporções, e os hidrogéis, eles vêm a, a, a facilitar a nossa composição de matriz. Então, a gente muitas vezes consegue selecionar esses polímeros que podem ser de origem natural, como, por exemplo, colágeno, ácido hialurônico, quitosana, ou eles podem ser sintéticos, mas, em geral, os naturais, eles são melhor aceitos pelas células, mesmo que a gente tenha muitos problemas, principalmente de manipulação. Todos esses hidrogéis, eles são passíveis de degradação enzimática, então, em muitas das vezes, nós precisamos tratar esses polímeros com os chamados crosslinkers para o estabelecimento de conexão entre esses polímeros, e a gente tem um ganho, né, na estabilidade mecânica, por exemplo, diminuição da degradação enzimática, e ainda existe a funcionalização, ou seja, nós podemos ainda pendurar alguma molécula nesse hidrogel, sejam peptídeos, fatores de crescimento, hormônios que podem ser liberados progressivamente em função dessa degradação controlada. Então, nós podemos modificar os crosslinkers e modificar, então, a taxa de degradação. Esses hidrogéis, então, eles têm uma série de propriedades, então, eles vão ser altamente informativos para as células. Como nesse exemplo aqui da rigidez. Então, tecidos moles têm uma matriz menos rígida e tecidos duros vão ter uma matriz mais rígida. Então, a gente precisa entender como é que essa matriz pode ser reproduzida in vitro. Existe a possibilidade ainda da chamada matriz descelularizada. Então, em cultura, a gente faz o crescimento das células, existe a secreção de matriz, essa matriz, então, ela é separada da fração celular, processada, e nós temos, então, essa fração que é, de fato, originária daquele tecido, daquelas células de interesse, e a gente pode associar depois a monocamadas ou células estruturadas tridimensionalmente. Bom, a gente já sabe, então, esses principais modelos, e agora a gente precisa ver quais são essas aplicabilidades, que são várias.
né? Pensando hoje em medicina de precisão, então o que pode ser feito são biópsias, por exemplo, de tecidos tumorais, eles podem ser retirados, esses organoides tumorais podem ser feitos, e a partir disso a gente pode testar drogas, né, quimioterápicos específicos para aquele paciente, ou mesmo a gente pode testar novas drogas, fazer modelagem de doenças. Então, isso tem sido muito explorado e vai se tornar uma realidade em pouco tempo. Esse é um tópico bastante interessante, que é a interação patógeno-hospedeiro. Nesse modelo, na verdade, a gente tem a interação da microbiota, né, com um tecido intestinal. Então, aqui, esse estudo que tem sido muito feito ultimamente dessa relação de micro-organismos não patogênicos, podem ser patogênicos também, mas não patogênicos com o nosso sistema gastrointestinal. Quando a gente pensa nesses modelos miniaturizados e sistemas microfisiológicos, a gente já tinha comentado sobre o órgão on a chip, né? Então, a gente já tem o estabelecimento de vários chips diferentes, seja de pulmão, coração, intestino, e através desse sistema pequenininho a gente pode saber a interação com fármacos, nanopartículas e etc. Então, isso tem sido bastante utilizado, principalmente em toxicologia. Então, são modelos robustos que já foram desenvolvidos, modelo de pele principalmente, para que a gente tenha esse tipo de avaliação. Pensando em engenharia de tecidos, então tudo que a gente viu foi uma análise, um estudo in vitro daquele tecido, e agora a gente está pensando em como recriar esse tecido e devolver para o paciente, né? Então, utilizando as próprias células da pessoa, a gente precisa ter biomateriais, scaffolds e moléculas sinalizadoras. Então, esse tripé, ele sempre existe em qualquer tipo de abordagem de engenharia de tecidos. Quando nós falamos da abordagem tradicional, que é chamada top-down, então células desagregadas, elas são laqueadas em biomateriais, hidrogéis, tanto nessa porção superior como elas podem ser embebidas. Quando agora a gente fala desses modelos tridimensionais e principalmente esferoides e até folhas celulares, a gente vai para um tipo de é, estratégia chamada de bottom-up. Então, nós temos pequenos blocos funcionais, né? Então, agora, esses blocos funcionais embebidos em matriz 3D. Associado a isso, então, ao desenvolvimento, né, e o aprimoramento de técnicas de impressão 3D, de bioimpressão 3D, nós podemos misturar células agregadas, esferoides, moléculas. O hidrogel ele é indispensável porque ele vai ser o veículo para que a gente possa fazer essa impressão, né, que aí a gente leva em consideração tamanho, morfologia, que vai ser específico para aquele local que vai receber esse enxerto que foi desenhado exclusivamente para aquele local. Provavelmente vocês já ouviram falar de produtos de terapia avançada, os PTAs, que é uma nova abordagem dentro desses conceitos de bioengenharia de tecido, de células-tronco, onde nós temos uma manipulação avançada, seja dessas células ou nessas construções de engenharia de tecidos, que então essas construções avançadas podem ser produtos e aplicados à saúde. Então, aqui a gente tem três áreas grandes. Então, primeiro, a manipulação de células somáticas, né? E aqui as células somáticas a gente entende diversos tipos de células, inclusive as células tronco, né? Então, por exemplo, células tronco mesenquimais utilizadas para doenças inflamatórias, então a gente pode fazer uma modificação nessas células, isolar o seu secretoma, por exemplo, e o secretoma ser utilizado de maneira medicinal, como um produto. Várias terapias celulares são utilizadas há muitas décadas, como, por exemplo, transplante de medula. Então, há uma diferença quando você utiliza exatamente aquele tecido para um transplante
e quando você utiliza as células in vitro e elas são modificadas. Então, a gente precisa entender essa diferença. As células podem ser modificadas por edição gênica, por exemplo, pelo CRISPR, e aí nós temos as células CAR-T, que vocês provavelmente também conhecem, que é uma tecnologia que as células tumorais elas são editadas genicamente e são introduzidas no paciente. Em vários testes clínicos, nós já tivemos um sucesso muito grande e, nesses casos, a remissão dos tumores. Então, quando há uma terapia de terapia gênica avançada nesse sentido, ele também é um produto de terapia avançada. E, finalmente, quando a gente tem engenharia de tecidos. Então, a gente pode fazer a manipulação das células, adicionar hidrogéis, adicionar nanopartículas, a gente pode fazer essas N combinações e esse enxerto é um produto de terapia avançada. Nessas três frentes, nós podemos ainda combinar com aqueles que são chamados não produtos de terapia avançada, que são vacinas, né? As vacinas são obtidas por técnicas biotecnológicas, como, por exemplo, nanomateriais. Eles são materiais muito interessantes, mas não são produtos de terapia avançada, mas podem ser associados. Nós temos uma regulação ao redor do mundo, em vários países, e recentemente a gente tem um marco regulatório pela Anvisa, pela RDC 270 do ano passado. Então, para quem quer trabalhar nessa área, nós temos já uma regulação específica e muito importante para o avanço aqui no Brasil. Eu queria deixar para vocês aqui uma indicação de um editorial e uma coleção que nós fizemos, uma colaboração internacional na revista Frontiers, exatamente sobre modelos tridimensionais. Vocês encontram 8 artigos nessa edição especial de diversos tipos de modelos. Eu deixo um convite aqui, então, para aqueles que são alunos da USP, né, principalmente, nós oferecemos uma disciplina de cultivo, de tecnologias de cultivo celular 3D, eu, a professora Marilene e a professora Patrícia, todas do Instituto de Ciências Biomédicas, e esse curso de pós-graduação é oferecido pelo programa Interunidades em Biotecnologia. Então, para aqueles que não são da USP ou não são do estado de São Paulo, nós temos algumas vagas disponíveis para alunos especiais. Então, fiquem de olho no nosso site, porque provavelmente a gente deva abrir nesse segundo semestre uma turma nova. Falando rapidamente do que a gente tem feito no laboratório, então a gente trabalha com bioengenharia óssea e o nosso objetivo é fazer a biofabricação de microtecido ósseo biomimético, utilizando então modelos de esferoides osteogênicos e hidrogéis. Muito rapidamente dos esferoides que nós temos fabricado, então nós temos 3 tipos, né, e de tamanhos diferentes, porque como eu comentei com vocês, dependendo do tamanho, nós temos uma composição de células e zonas metabólicas bastante distintas. Então aqui a gente produziu esferoides com tamanho médio entre 100 e 200 micrômetros, então eles são produzidos. Cada pocinho desse é um esferoide que a gente está enxergando. Então, aqui no micromolde de agarose, então nessa análise morfológica, a gente consegue ver o arranjo das células na superfície dos esferoides. Aqui são 4 dias após o plaqueamento, então já houve uma compactação inicial. E aqui a histologia desse esferoide, na verdade, aqui já com 14 dias em meio osteogênico. A gente consegue observar ainda esferoides maiores, de 500 micrômetros e até 1 milímetro, onde a gente vê aqui uma organização bem estabelecida, né? Então, eles são bem esféricos. Aqui na histologia, a gente vê essa distribuição, e aqui nesse esferoide maior, a gente vê que há uma dificuldade de manutenção dessa estrutura de um esferoide único, bem como essa organização intracelular. Cada um desses a gente tem um desfecho diferente, né? Então, é importante que no estudo de vocês possam definir o tamanho, esfericidade, em função do objetivo que vocês querem alcançar ao final. O que a gente tem feito também, o cocultivo, né? Então, utilizando os métodos indiretos. Então, nós já vimos que o secretoma desses esferoides
eles conseguem polarizar macrófagos para o fenótipo M2, que é considerado anti-inflamatório e pró-regenerativo, o que é bastante interessante para a gente, pensando em reparo tecidual, ou mesmo induzindo células em monocamada a diferenciação celular. Então, esses esferoides possuem um secretoma bastante rico e interessante. Nós começamos a trabalhar com o cocultivo direto, então agora nós queremos estabelecer esferoides dessas células-tronco, junto com outras células, como os macrófagos, células endoteliais e até esses 3 tipos de células em conjunto, justamente para que a gente possa otimizar esses processos de diferenciação, e a gente sabe que hoje, né, essa interação com o sistema imunológico é de crucial importância para que a gente tenha o sucesso dentro da engenharia de tecidos. Do ponto de vista de hidrogéis, a gente tem desenvolvido um hidrogel bastante versátil, que ele é baseado em colágeno tipo 1, quitosana e ácido hialurônico. A gente já sabe que as células gostam desse material, a gente tem uma diferenciação osteogênica, e através desse hidrogel a gente tem participado de um ecossistema de inovação bastante importante aqui no Brasil. Nós também estamos testando uma nanohidroxiapatita carbonatada, produzida por nossos colaboradores no Rio de Janeiro. Então, aqui a gente consegue observar algumas partículas aglomeradas na superfície do esferoide, mas por microscopia eletrônica de transmissão, a gente já observou que essas partículas também são incorporadas pelas células desses esferoides. E durante o processo de acompanhamento os 3 primeiros dias de compactação, aparentemente não houve alterações nesse perfil, então essas nanopartículas não alteram a formação do esferoide, e agora a gente tem estudado o quão elas modulam esse processo de diferenciação. Nós temos também agora essa nanopartícula, agora não mais incorporada nos esferoides, mas sim no hidrogel, né? Então, aqui nessa primeira imagem, é o hidrogel sem nanopartícula. Então, nós vemos que as células dos esferoides, elas migram, indo em direção aos esferoides vizinhos, e quando a gente já tem esse hidrogel com a nano, essa migração ela é menor e muito provavelmente esteja estimulando a diferenciação dessas células nos esferoides. Bom, todo esse trabalho ele é feito com todo o financiamento, principalmente da FAPESP, CNPq e CAPES, são as nossas agências, são cruciais para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia no nosso país. Nossos colaboradores nacionais, principalmente no Rio de Janeiro, e agradecer muito aos nossos colaboradores em diversos países. Bom, tudo isso é feito principalmente pelos meus alunos, né? Então, alunos de iniciação científica, alunos de doutorado, dos cursos de biotecnologia e ciências biomédicas. Aqui eu deixo o meu contato e vocês sintam-se à vontade para me escrever no futuro. Agradeço muito essa participação. Obrigada.